Vamos ao texto de Hebreus, lá no capítulo 10 de Hebreus. E vamos expor aqui mais uma pequena sessão, assim caminhando cada vez mais nas exposições bíblicas. Hebreus 10, do verso 15 hoje ao 18, amados. O tema da minha mensagem hoje é sobre a aliança, que será citada aqui, a lei e perdão. Jesus Cristo é quem une esses três conceitos em sua obra. Um novo pacto, o cumprimento da lei e estabelece o perdão para os seus eleitos. Tá? Então Cristo ele vai justamente unir esses três conceitos dentro daquilo que falaremos aqui hoje. Tá? Então a primeira leitura na King James Fiel, tá? E diz o seguinte: e dito o Espírito Santo, também nos é por testemunha, porque depois de haver dito, e dito o Espírito Santo também nós, que é por testemunha, o que ele disse? Verso 16, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei. Verso 17. E de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. E o último verso. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Oremos. Deus amado, justo, fiel, a Ti agora, Deus, no nome de Seu Filho Jesus, oramos mais uma vez. Te pedindo, Deus, a condução aqui no momento das Escrituras, para que todos nós se sintamos impactados, fortalecidos com o poder das Escrituras. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós, Deus, nos guie, nos conduza e nos ensine mais uma vez. Que a Sua igreja seja fortalecida, que a Sua igreja amadureça e seja aperfeiçoada ainda mais. Que através desta palavra o Senhor, que é o nosso Deus, e Cristo, o nosso representante, fale e o Seu povo responda. É o que eu te peço, Deus. Precisamos das Escrituras, precisamos porque é luz para os nossos pés. É o alimento das nossas almas. Ó Senhor, nos ajude a não sermos tardios para entender, rebeldes e contrários ao que o Senhor fala, mas sim nos dê um coração submisso. Gere fé nos impenitentes e aperfeiçoe o seu povo. É o que eu lhe peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que Ele me ajude e me conduza, esteja orando pela minha vida, amado. Cristo está sendo apresentado pelo autor de Hebreus. Nós vimos semana passada, e algumas outras também, que o tema no capítulo 9 e 10, inicialmente, ele está aplicando os conceitos do dia da expiação. Ele está falando sobre o sistema sacrificial, onde um judeu apresentava seus sacrifícios a fim, sim, de obter alguma espécie de perdão para os seus pecados. Ele já abordou que espécie de perdão era essa, tá? Que veremos na construção aqui da exposição. Mas, amados, a estrutura aqui desse texto, qual é o objetivo do autor? Primeiramente, ele precisa trazer o entendimento bíblico daquilo que o judeu tinha em alto conceito, que é a lei. Ele precisava trabalhar com os escritos de Moisés, com as profecias, com todo o Antigo Testamento. Muito semelhante ao que Cristo fez com os discípulos a caminho de Emaús, lá em Lucas capítulo 24, estão lembrados? Ele começou a explicar para esses discípulos a partir do quê? Da lei,
dos profetas, dos salmos. Tudo o que falava a respeito dele. Então ele sentou, no caminho ele foi andando e ia explicando, pelo que indica, mas ele sentou também com aqueles homens. E ceiou com eles. Mas ele explicou tudo. Até que um momento, os olhos daqueles homens foram abertos. Então, amados, é mais ou menos isso. O que o autor de Hebreus está fazendo. Ele está elucidando o que o Antigo Testamento diz sobre Cristo. E aqueles que permanecem no judaísmo, ele está dizendo que é um erro. Não se deve. Agora nós vivemos um período da nova aliança, firmado e administrado pelo pacto da graça. Então ele vai falar bastante hoje, mais uma vez, sobre esta aliança. Qual é a característica dessa aliança administrada no período onde vivemos? Pois a obra de Cristo já está consumada, já está realizada. Então essa é o primeiro objetivo do autor de Hebreus. E ele vai então esclarecer as tipologias, ele vai falar de todas as coisas que prefiguravam Cristo e vai trazer, né, o cumprimento em Jesus. Mas acima de tudo isso também, nós temos ele exortando os fiéis. Ele exorta os fiéis a permanecerem firmes. Na onde? No cristianismo. Porque muitos, né, nesta igreja estão apostatando da fé e retornando para o judaísmo. Ou, como eu sempre digo aqui, os judaizantes aparecem aqui também na cena. Aqueles que tentam sincretizar o judaísmo com o cristianismo. Né? Não sei qual que é pior. Porém, os dois não é a mensagem do evangelho. Tá? Hoje em dia temos religiões semelhantes que tentam mesclar o cristianismo com outras coisas. Muitos. Se não todas. Tá? Se você for no centro espírita, por exemplo, eles falarão de Jesus Cristo para você. Tá? Mas aquilo é uma seita. Aquilo não é uma religião onde prega-se Cristo o verdadeiro. Tá? Se você for na igreja católica romana, falarão de Cristo? Falarão. Tá? Então hoje nós temos diversas linhas religiosas onde pregam Cristo, porém mesclam com outras atividades. Tá? Hoje a maioria do cristianismo aqui no Brasil é um cristianismo com base nos méritos, com base em obras. Isso não é o evangelho. Evangelho é por graça. O homem não merece nada, não participa de nada no processo de salvação. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Tá? Tanto que ele diz, João 6, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Ponto final. E ele diz isso para uma multidão. Tá? Então nós precisamos resgatar, e constantemente neste púlpito nós temos que falar da salvação por graça, refutando esses erros. Tá? Agora, se você não consegue conciliar responsabilidade humana com soberania de Deus, aí é outra questão. A sua preocupação é, eleição é bíblico, predestinação é bíblico, é isso que... Se você tem isso, obedeça. Creia. Talvez no meio do caminho, Deus te traga o entendimento necessário. Mas o autor de Hebreus, amados, ele precisa trazer para a mente dessas pessoas, desses cristãos, que Cristo aperfeiçoou o crente de uma vez por todas. Imagina, hoje nós, com o sacrifício de Cristo já consumado, feito, nós tendo ainda que oferecer sacrifícios de animais. Qual seria o sentido disso? Pois é justamente isso que está acontecendo. Talvez para você seja algo trivial. Talvez nem passe na sua concepção. Mas eu estou falando de cristãos que viviam no primeiro século, na metade do primeiro século, para frente. Eu estou falando de um povo que estava habituado a fazer isso. Eu estou falando de um povo que era costumeiro ele ir nas sinagogas, eles irem até os sacerdotes e levarem os sacrifícios. É como eu sempre falo, né? Chega um pastor para você e diz, tudo que você crê, tudo isso que você está falando aí, está tudo errado. Qual é a primeira reação da pessoa? Eu estou errado. Quem esse homem pensa que é? Quem esse cara pensa que é para falar que eu estou errado? A minha família inteira viveu dessa forma. Meu avô, meu tataravô, agora vem esse fulaninho aí e diz que eu estou errado, minha religião é falsa. Aí vem o orgulho, aí vem a prepotência,
anulam as Escrituras, porque o que um judaizante e o judaísmo faz? Anula as Escrituras. Anula, perverte, engana. E o autor de Hebreus ele tem por intenção trazer o verdadeiro significado, amados. Vocês percebem que no verso 13 e 14, os últimos versos quais foram pregados aqui, olhe sobre qual contexto que nós estamos, né? Eu sempre faço isso, eu leio 2 ou 3 versos anteriores para lembrar os irmãos do que foi pregado semana passada. E ele diz, no verso 13 e 14, deste momento em diante, encontra-se à espera. Quem? Cristo. Esperando o quê? Aguardando o quê? O Evangelho chegar em todos os confins da terra? O Evangelho já chegou, irmão. Olha o que ele aguarda. Até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. A obra já está consumada. Cristo já veio para a terra e já pregou o Evangelho. Acabou. O Espírito Santo foi enviado. Acabou. O que ele aguarda então, segundo o autor de Hebreus? Seus inimigos serem colocados, ou seja, nascer os vasos de ira, nascer os réprobos, e quando juntar essa massa odiosa, que odeia Deus, odeia Cristo e rejeita o Evangelho, e muitos dos nossos familiares estão nesta massa, dos filhos que nascerão podem estar nessa massa. Cristo está aguardando todos eles nascerem. Todos eles serem colocados debaixo dos seus pés. Amados, no verso 14, ele continua dizendo, porque com a sua oferta ele aperfeiçoou para sempre, os que estão sendo santificados. Uma coisa que nós precisamos entender, diante do texto, é que a obra na cruz, amado, você precisa entender isso, ela já foi concluída. E esta obra ela é retroativa para todos aqueles que viveram antes da cruz. Ela era no presente para aqueles que viviam naquela época e para aqueles que viriam. Então é incoerente falar, estamos aguardando os eleitos serem reunidos. Não, eles já são reunidos. Já estão reunidos. O sacrifício de Cristo já os comprou. Você entende isso? O Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. O plano de redenção já foi concluído. Não tem mais o que se fazer. E o Espírito Santo é enviado. Então, como que Cristo reúne suas ovelhas, conforme João capítulo 10? Colocando o Espírito Santo neles. Ah, mas eles terão que ouvir o Evangelho? Certamente eles ouvirão o Evangelho. Essa obra é infalível. Certamente terão os eleitos de Deus que anunciarão o Evangelho para eles. Então veja, porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre. Quem? Aí que nós temos aqui um distintivo de quem são aqueles que estão no pacto da graça. Os que estão sendo santificados. Tá? Ele aperfeiçoou, ou seja, ele santificou, é o já e ainda não, tá? O crente, tivemos batismo aqui, aquelas pessoas receberam o Espírito Santo? Creram? Já são salvas? Salvas. Porém, a obra de santificação já está concluída? Ocorrerá no tempo. Tá? O quanto que ela progredirá? Isso é critério do Espírito Santo. É ele que vai aperfeiçoar. Talvez você seja um crente fraquinho pelo resto da sua vida, mas você é salvo. Mas a obra ela vai acontecer em níveis diferentes para cada um. Tá? Para cada um. Isso que nós temos que entender, irmãos. O Espírito Santo é tão soberano quanto Deus. Tá? E a obra da santificação é a critério dele. Ele anuncia a verdade e ele vai santificar. Tá? Então, amados, somente os que estão sendo santificados. Ainda que o autor escreva que Cristo torne perfeito para sempre aqueles que estão sendo feitos santos, ele mostra em outras passagens que a obra de aperfeiçoamento ou santificação ainda não está completa. É só você olhar para a sua vida. O quanto que você luta para não pecar, o quanto que você tem buscado eliminar da sua vida certos aspectos,
mas tem sido uma luta diária. Alguns talvez ele já te limpou. Você nem se recorde mais, né? Mas, amados, essa obra é contínua. E como eles permanecem aqui, na terra dos viventes? Sendo encorajados cada vez mais a resistir ao diabo. Então, o processo de santificação no crente inclui também a ele ser vigilante e ele resistir ao diabo. E como resistimos ao diabo? Vimos no domingo pela manhã. Crendo no seu Filho amado. Confiando nele. E tendo contato com as Escrituras. Obedecendo às Escrituras. É dessa forma que nós resistiremos ao pecado, ao diabo. Então, amados, a perfeição em um sentido já está aqui e ao mesmo tempo ainda não. Em poucos versículos, o escritor de Hebreus chega à parte final agora do seu ensino, irmãos. No verso 18 ele vai encerrar essa questão sacrificial, tá? Então veja, amados, ele resume agora os ensinos escriturísticos de Jeremias 31. Então, se você quiser circular essa sessão aí do verso 15 ao 17, até mesmo antes, né, do 11 até o 18, essa é a sessão. É o texto onde ele vai abordar claramente Jeremias 31, do verso 33 ao 34, tá? Texto esse que já foi citado no capítulo 8, tá bom? Então ele fará mais uma vez essa citação. Vamos entrar no texto para compreender melhor o que diz aqui o autor. O verso 15 diz o seguinte: E o Espírito Santo também nolo testifica. Porque depois de haver dito, aí vai vir a sequência nos outros versos, mas vamos por parte. Primeira coisa que você deve destacar na sua Bíblia aí, ter atenção na sua leitura, é que tem uma partícula aí de conjunção. Tem um E, que vem do grego de. Tá? Por que ele aplica essa conjunção? Porque o que nós lemos no 13 e no 14, ela tem continuidade. Tá? Ele está falando o quê? Sobre Cristo, tá? Que aguarda apenas seus inimigos serem colocados debaixo dos seus pés. E que o seu sacrifício ele foi de uma vez por todas, já aperfeiçoou essas pessoas, né? Porém elas ainda estão sendo santificadas. Tá? Então ele está falando aqui exclusivamente sobre a obra de Cristo. E o que diz aqui? O Espírito Santo também nolo testifica a obra da Trindade. O autor de Hebreus está falando sobre a obra da Trindade nos crentes. Muitos descartam isso, irmãos. Falam só de Cristo que morreu numa cruz. Fala só sobre a propiciação. Mas a obra é da Trindade, irmãos. Pregar o Evangelho e excluir a ação do Espírito Santo também é um erro. A obra perfeita do Evangelho é feita na Trindade. O próprio autor de Hebreus agora insere, diante de tudo que ele falou de Cristo, de um único sacrifício, de que esse sacrifício aperfeiçoa para sempre, ele aplica um E, uma conjunção, e fala, o Espírito Santo também. Então a ação é em conjunto. A ação não é só de um. A ação é em conjunto. Você já agradeceu o Espírito Santo hoje? Você já teve o seu momento de conversa com ele hoje? E é aqui que ele fala, né? Na palavra. Não é em outro lugar, hein? Não é em outro lugar. Vocês vão ver também aqui no texto. O Espírito Santo também nolo testifica. Eu destaquei aqui a palavra testifica. Sabe uma coisa que eu percebi na gramática grega, irmãos? Sempre que fala, a maioria das vezes, vamos falar sempre, né? Porque eu não peguei todos os verbos para analisar. Mas a maioria das vezes que os escritores bíblicos se referem ao Espírito Santo, eles colocam os verbos se referindo ao Espírito Santo no indicativo, ou seja, é a conclusão de um fato, a execução de um fato é algo que já ocorreu, está ocorrendo, e o tempo é presente. E nem a aoristo está presente do Espírito Santo.
Porque quem está atuando hoje? É o Espírito Santo. Cristo, o autor já disse, está lá, esperando à destra de Deus Pai. A obra do Espírito Santo está ocorrendo, é Ele quem está ministrando, administrando essa obra de Cristo. Olha a importância do Espírito. E Ele testifica, que vem do grego martúrio. Sabe a palavra mártir? Mártire, que é aqueles que morrem em defesa da fé. Ela foi extraída dessa palavra aqui. Testemunho. Sabe Romanos 8? O Espírito testifica ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. A palavra é martúrio. O que é testificar? Eu sempre digo isso, né? Que alguns pensam que é uma voz que vem do além. Eis o meu filho amado, a quem me compraz. As pessoas acham que é isso. Acho que o dia do batismo aqui ia abrir esse teto aqui e Deus ia falar. Tem pessoa que fica nesse misticismo. Irmão, você está numa igreja batista reformada, você tem que abandonar tudo isso na sua vida, tá? Todo esse misticismo. Porque, infelizmente, eu tenho que te dizer, te enganaram. Mentiram para você. Não existe nada disso. O cristianismo, ele é espiritual, mas ele age no homem por inteiro. E o homem é feito de razão, sentimentos, tá? E volição. Tá bom? Essa é a alma, a definição da alma do homem. É nisto que Deus age. Tá bom? Incompleto. Então, amados, veja, a palavra martúrio significa ser uma testemunha, dar o testemunho, afirmar ter visto, ouvido ou experimentado algo. Amados, o verbo, como eu disse, no indicativo, presente ativo. O que está querendo dizer aqui? Que os crentes, o que disse no verso 14? Que aperfeiçoou para sempre e estão sendo santificados. Quem faz isso? O Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele testifica, então é algo real. É algo presente. Não é uma metáfora, não é algo assim subjetivo, não. Ele santifica. Então, ou seja, a vida do crente, antes de receber o Espírito, ser regenerado, e depois, tem diferença? Segundo o texto tem. E o que é esse testificar? Que não é um céu abrindo. É ele te dando entendimento, vocês vão ver com base em Jeremias, no pacto. O que é esse testificar? Tá bom? Ele te dar entendimento sobre as Escrituras. Ele vai renovar, ele vai transformar a sua mente pelo conhecimento das Escrituras. Romanos capítulo 12. Através da palavra, ele vai transformar isso aqui, ó, a sua razão. Ao mesmo tempo, como eu disse, o Espírito Santo age no homem por inteiro, correto? Ele vai agir na sua alma. Então eu falei do intelecto, falta o quê? A volição e os sentimentos. Ou seja, você vai ter sentimento para com isso? Você vai ter sentimento para com Deus? Sim. E a volição? Direita ou esquerda? Pecar ou não pecar? Um crente regenerado tem as duas capacidades? De resistir ao diabo? Senão nem estaria, Tiago nem escreveria isso, né? Resistir ao diabo, né? Se o crente não pudesse fazer isso. Então, o Espírito Santo, ele vai também te convencer disso. Ele vai revelar, ele vai expor o pecado. Ele fala, opa, por aí não, por aqui sim. Então ele vai trabalhar também na sua volição, nas suas vontades. Ele vai te dar desejos para com Deus. Essa é a obra de testificar. E tudo mediante as Escrituras, como nós vimos em João 16, domingo agora. É pela palavra, irmãos. Pastor, eu só tenho pensamentos imorais. Pastor, eu não venço esse pecado ou aquele outro. Qual que é o caminho? Você está lendo a palavra? Você está se dedicando à leitura e à oração? Ah, estou meio fraco nisso. Você nunca vai ser liberto disso.
Nunca! Você vai continuar patinando pela tua negligência. A obra de Cristo já foi feita, meu irmão. O Espírito Santo ele não vai agir fora daquilo que Deus determinou. Você precisa entender isso. Ele vai agir conforme a palavra de Cristo. João 17, Pai, santifica-os na tua verdade. Na tua palavra. O caminho foi dito por Cristo. Ele estava. E João 16, 17 é os últimos momentos. Ali ele já está pré-anunciando o que vai acontecer. O autor de Hebreus já está falando do que está acontecendo. E nós permanecemos nisto que o autor de Hebreus está falando. Então, meu querido, os seus méritos ficam aonde nessa obra? Em lugar nenhum. Mas e a sua responsabilidade? Ela existe. Você tem uma Bíblia na sua casa? Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Olha o nome de quem você foi batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parece que foi só o nome do Pai e do Filho. Porque se você deixa a oração e a Bíblia de lado, que ação é essa? Que crença é essa no Espírito Santo? Então, amados, perceba. Ele cita 2 versículos de Jeremias para poder esclarecer isso. Para poder ilustrar isso. E ele atribui essa citação ao Espírito Santo. Porque olha a continuação do verso. Porque depois de haver dito quem? Quem que é o sujeito aqui do verso 15? O Espírito Santo. A palavra de Deus é inspirada por quem? Olha a importância. Olha a gama de ação. Você que fica anulando o Espírito Santo, você fala, ele não faz muita coisa, não. Mano, até na criação do mundo, o Espírito pairava sobre as faces das águas. Ele estava lá. O sopro da vida. Só existe essa vida espiritual graças ao Espírito de Deus. Veja, amados. No 8:10, vamos ver aqui o 8:10, ele apresenta Deus como o que fala nessa passagem em particular. Veja só. 8:10. Capítulo 8, verso 10. Porque este é o pacto que farei com a casa depois daqueles dias, diz o Senhor. Tá? Eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações e serei para eles um Deus e eles serão para mim um povo. Então ele atribuiu essa obra de quem estava dizendo? Deus. Tá? Jeremias ele fala que Deus diz sobre aquele pacto e ele cita as palavras de Jeremias. Perceba que no verso 15 ele fala que o Espírito Santo é quem diz. Lembra lá em João 16? Ele não falará nada de si mesmo, mas somente o que ele tem ouvido. Ou seja, se ele falar que é Deus falando o seu Espírito Santo, é redundante, porque o Espírito Santo só fala o que provém de Deus. Não tem conflito entre a Trindade. Existe uma única só vontade, existe uma só essência, um só objetivo. E ele faz isso voluntariamente, assim como Cristo se entregou voluntariamente. Amados, a obra da Trindade, ela permeia todos os livros da Bíblia. Eu não sei como um unicista ele consegue ler a Bíblia. Claramente, o autor aqui ele coloca o Espírito Santo como responsável em testificar esse aperfeiçoamento nos crentes e a santificação. E além do mais, ele coloca que é ele mesmo que diz. O quê? Aí nós vamos entrar no verso 16. Mas antes, amados, vamos por partes. 2 Pedro vai falar sobre essa relação do Espírito Santo com o Antigo Testamento, a palavra. Vamos ver o que ele diz? 2 Pedro capítulo 1, versos 19 e 21. Olha só o que diz. E temos, Pedro dizendo, muito firme a palavra dos profetas. Jeremias é um ali que nós vamos citar, que o autor de Hebreus está citando. A qual fazeis bem em estar atentos. Ou seja, essa igreja que Pedro escreve, estava atento com os escritos do Antigo Testamento, mesmo na Nova Aliança? Então você percebe que sim. Como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações.
Pode passar? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular... Isso aqui, irmão. Isso aqui para hoje, isso aqui deveria ser ouro. Olha o que está escrito aqui. Que nenhuma profecia da Escritura, nada na Escritura, é de particular interpretação. O que as pessoas falam para você hoje? Ah, cada igreja interpreta de uma forma. O que está escrito aqui? Bom, já tem base bíblica para refutar esse pensamento do demônio. Só existe uma interpretação para a Bíblia. E quem é que dá essa interpretação? Um só Espírito, um só batismo, um só Deus. O povo de Deus, você acha que no céu vai ter diferença doutrinária? Quem que está ensinando? O Espírito, irmão. A palavra é mesmo? Algumas seitas deturpam, né? Aí não falo nem deles. Tá? Então é uma só interpretação. E tem mais? É até o 21. Mais um. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Homem algum. Nenhuma. Jeremias chegou a quer escrever hoje. Não. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E é ele mesmo que diz. Então logo, amados, se cumpre as palavras de Jesus, que nós vimos lá em João 16:13. Põe para mim, por favor, aí. Não está aí nos... Mas põe João 16:13 para você relembrar o que foi dito aqui domingo. Olha como os textos se conversam. Tá? Olha como a Bíblia ela é perfeita na sua conexão. João 16:13. Foi pregado aqui domingo. Mas quando vier aquele quem? O Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Inclui o Antigo Testamento? Ele que inspirou. Como que eu falar não? Cantares não. Como que eu falar não? Esse aqui não. Não quero. 1 Reis. Ele inspirou. Tá? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará. Esses verbos aqui eu mostrei para os irmãos, tudo indicativo presente. Tá? Perdão, futuro, né? O que há de vir. O que há de vir. Aí nós temos Apocalipse, né, que foi escrito, toda a palavra de Deus. Isso se cumpriu, irmãos. Onde somos informados que a ação infalível do Espírito Santo é nos guiar na verdade e nos informar somente aquilo que tem ouvido do próprio Cristo. Não podemos deixar de destacar essa questão, amados. Porque, repito, as pessoas não sabem mais o que é o Espírito Santo. Estão dentro da igreja buscando dons do Espírito Santo. Eu não. Aqui não. O que nós buscamos aqui é a revelação das Escrituras. E é isso que nos basta. Olha Romanos 8, do verso 3 ao 16, para elucidar também, ainda mais, o que é o martúrio? O que é o testificar do Espírito Santo? Romanos 8, Paulo explica. Olha só. Por quê? Aí tem toda uma construção antes do que ele vem falando. Mas ele está falando sobre justamente seres regenerados. Tá? Porque em Romanos 7 ele está falando o quê? Do poder do pecado no ser humano. Tá? Que ele encerra, quem me livrará desse corpo da morte? Aí no 8 ele fala Jesus Cristo. Aí ele insere e ele vem falando sobre a vida regenerada. E principalmente do Espírito Santo, tá? No capítulo 8. Por quê? Se viverdes segundo a carne, morrereis. O salário do pecado é a morte. Adão pecou, morreu. Tá? Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pode passar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, e Cristo falou que ele nos guiaria, quem que é então esse guiar? Esses são filhos de Deus. O guiar é fazer morrer as obras da carne. Esse é o guiar. Ele usa a palavra para fazer as obras da carne morrer em nós. Ah, Deus, me santifica, tira isso de mim. E você permanece lá com sua Bíblia fechada. Sabe quando vai acontecer isso? Nunca. Nunca. Segue. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor.
a paz para com Deus. Mas recebesses o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Isso aqui é um termo carinhoso para se referir a pai. É de proximidade. Abba Pai é de quem está realmente num pacto. É relacional. Tá? Pode passar. O próprio Espírito, olha lá, testifica, Martúrio, com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8 é lindo. Mas o que é esse testificar? Ele disse antes. Ele falou antes. É fazer as obras da carne no seu corpo, na sua vida, morrerem. É isso. E viver para Ele. E não mais em pecado. É essa luta constante a qual o Espírito Santo nos habilita. A abrir mão das nossas vontades, morrer para nós mesmos, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Essa é a obra do Espírito Santo. Aí você queria que o Espírito Santo me ensinasse a cantar. Queria que o Espírito Santo me ensinasse a pregar. Tem tanta herege aí, irmão, que prega tão bem, tem uma eloquência. Tem um poder em falar. A homilética deles é perfeita. Conhece Ed Redenkiewicz? Aquele homem não leva nem esboço. Ele só leva a Bíblia assim. Fala. E tem lógica o que ele fala. E é bonito o que ele fala. Qualquer um que não tem firmeza na sua fé cai na lábia daqueles homens. A igreja dele tem mais de 3 mil membros. E olha que na internet ele é fulminado, hein? Mesmo com toda essa gama de pessoas em cima dele, falando que ele é um herege, a igreja permanece cheia. Aonde que o Espírito guia? Como é que falam hoje? Algo de certo está errado? É assim? Ou algo de errado não está certo, né? Tem alguma coisa nisso aí. Tem alguma coisa estranha nisso aí. Então nós temos que, amados, abrir os nossos olhos para qual é a ação do Espírito Santo em nós. Porque ele foi incluído aqui, ó. O Espírito Santo também. Então não é só o sacrifício de Cristo. Tem uma continuação disso. E aí o Espírito Santo entra. Tá? Porque depois de haver dito, aí ele vai entrar no texto de Jeremias. Põe aí pra gente. Jeremias 31, verso 31 a 33. 3 versos. Olha só. Eis que dias vêm. Então quando Jeremias falou sobre algo futuro. Diz o Senhor. Ali ele falou, diz o Espírito, mas já expliquei para os irmãos, né? Em que farei uma aliança nova. E quantas vezes ele está falando de aliança nova ali? Que a velha foi deixada para trás, foi abolida, foi anulada e entrou uma nova aliança. É sobre isso que ele está falando, o autor de Hebreus. Tanto que ele cita agora. E farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, com a igreja de Deus. Tá? Com o povo eleito de Deus. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Abraão. Não foi conforme. É nova. É nova. Não é conforme a aliança adâmica. Não é conforme a aliança davídica. Não é conforme as alianças que ele fez com os pais. É nova. Tá? No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Ou seja, a aliança que ele fez com o povo de Israel, eles quebraram. Por quê? Era passivo de quebra. A aliança que ele fez na nova aliança, que é o pacto da graça, é impossível de ser quebrada, porque é com base nos méritos de Cristo. Eis a de grande diferença. E por último, verso 33, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Deixou claro que não é igual à antiga? Porei a minha lei no seu interior
e a escreverei no seu coração. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Como que o autor de Hebreus, então, ele vai falar sobre Cristo e que todo o sistema sacrificial daqueles homens, dos judeus, já estava passado? Citando a própria Escritura. Não era para se ter novidade. Os judeus eram para se relacionar com a lei, com os pactos feitos com os pais de forma temporária e passageira. Não era para se ter novidade. E hoje, amados, que Deus me perdoe, que eu sou levado até a pecar. Quando eu vejo pessoas falando, pregando sobre salvação pelas obras, chega a me dar raiva. Chega a me dar comichão. Chega a me dar indignação. Porque quando existia alguma obra a ser feita pelo homem, sempre foi demonstrado que foi uma aliança quebrada. Uma aliança imperfeita. Aí hoje, na plenitude, após a plenitude dos tempos, porque ele já veio, com a obra de Cristo consumada, as pessoas ainda ficam falando que o homem... isso me dá... A palavra que meu pai usa, acho que é isso mesmo, se eu estiver errado, depois alguém me corrija. Paúria, acho que é isso, paúria. Dá um negócio aqui, ó. É um absurdo, irmão. É um absurdo bíblico, exegético, sistemático. É um absurdo em todas as gamas de teologia. É um absurdo. Tá cheio de judeu hoje, hein? Por aí? Cheio. E olha como os textos são claros. Aí ele cita, verso 16. Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escrevereis em seu entendimento. E acrescenta, aí ele vai falar no verso 17, mas vamos por partes. Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias. O primeiro versículo de Jeremias 31 é citado aqui. A essência da citação, amados, é essa. A promessa de Deus estabelecer uma nova aliança com o seu povo. O autor escolheu esse texto para ilustrar que com a vinda de Cristo e a conclusão de sua obra sacrificial, aí sim, a aliança prometida por Jeremias estaria em vigor. Tinha pacto da graça no Antigo Testamento? Olhando para esse texto. Tinha? Não tinha. Tinha ela prometida. Mas Cristo já tinha vindo? Não. Por isso que ele ofereceu sombras, tipologias para esse povo. É isso que os irmãos precisam entender, fica muito bem claro. Eu vi na última IBD que muitos irmãos ainda não entendem, né? A diferença do pedobatismo para nós, credobatistas. E aqui está a resposta para nós. É essa. E Jeremias entendeu, não como a aliança que eu fiz com os pais de vocês. Não. Mas uma aliança nova. Nova. Por que nova? Porque seria substancialmente em Cristo. Pelo seu corpo, pelo seu sangue, pela sua vida aqui, na terra dos viventes. E diz essa profecia de Jeremias: porei minhas leis em seus corações. Quando você encontra a palavra coração na Bíblia, é esse que está batendo? Na maioria dos casos. Está falando do ser do homem, do interior do homem. Está falando da alma do homem. É tudo aquilo que nós aprendemos aqui em antropologia, quando eu preguei o texto de Gênesis. Amados, sabemos que as Escrituras nos dizem que o homem é feito de corpo e alma. Mas quando analisamos a alma do homem, volição, sentimentos e intelecto. Essa tripartição da alma do homem explica a ação, o martúrio do Espírito Santo na nova aliança. O homem regenerado tem suas emoções direcionadas para o seu Criador, através de Cristo, e as suas volições trabalhadas para que o sirvam de bom grado. O pacto da graça trabalha no interior do homem. E o judaísmo era só algo externo. E não só gravar, ele fala,
porei minhas leis no coração, e não só isso. Então entenda coração como volição e sentimentos. Mas olha o intelecto aqui, ó. Entendimento. Amado. Sabe essas religiões que ficam indo para a igreja só para sentir emoção? Fundo preto, fumaça, luz, teclado. Olha, o pregador está pregando e o teclado tocando. Eu não sei como consegue, né? Entender alguma coisa. Atrapalha. Se tivesse, não, pode desligar isso aí. Isso não é a religião do pacto da graça. Porque diz aqui que o Espírito escreverá a lei de Deus. Aonde? Nosso entendimento, no nosso intelecto. Você vai entender. Você vai compreender. Como é que alguém pode compreender algo a não ser que seja uma pessoa pensante, um ser pensante? Um ser com razão. Como que Adão deu nome para os animais? Eu falei para os irmãos, ele estava analisando como cada um vivia, ele estava observando, e ele chegou a uma conclusão, deu um nome que era inerente àquela atividade do animal. Quem pode fazer isso? Só um ser com raciocínio. Se aplica a lógica na Bíblia? Claro! Como que se tem teologia sistemática, né, Felipe? Né, Gessé? Para fazer a sistematização da Bíblia, você tem que ter lógica, você tem que ser um ser pensante. E nós temos isso tudo pronto para você permanecer com sua Bíblia fechada. Amados, hoje em dia, quanto mais se passa o tempo, e Deus tem levantado homens fiéis. Deus tem levantado aquele homem lá, o William, da Estandarte de Cristo, que está traduzindo muitos materiais do século XVII, dos puritanos. Deus não tem deixado o seu povo sem ferramentas. Tudo que eu trago para os irmãos aqui, de ensinos, é com base em homens piedosos que escreveram algo e nos deixou isso, deixou uma herança. Ser reformado é olhar para essa herança histórica. Para você fazer o que com isso? O Espírito age então aonde? Conforme o pacto prometido em Jeremias, coração e entendimento, a alma do homem. Opa! Acho que o autor já tinha falado isso lá no capítulo 9, verso 13 e 14. Olha o que ele diz. Porque o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os impuros, santificam, trazendo a purificação da carne. Algumas traduções vai trazer atos exteriores. Tá? Olha o 14, quando ele compara com o de Cristo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas. Lembra lá de Romanos 8, né? As obras mortas. Purificará das obras mortas a vossa consciência. Aqui ele está falando da alma do homem. Essa é a obra de Cristo. Essa é a obra de Cristo. Deus faz uma nova aliança com o seu povo, põe as suas leis no coração deles e escreve em suas mentes. Então, um crente que não tem contato com a palavra é no mínimo estranho, não é, Israel? Crente que não lê a Bíblia, peraí, está sendo guiado pelo quê então? Eu sei por quem. Por Satanás. Está tomando suas decisões conforme o quê? Conselho de Satanás. Aí vem reclamar. Pastor, a vida está tudo virado para o alto. Não aguento mais, pastor. O que você tem feito? Por onde você tem andado? Você é crente? Mas o caminho é muito bem proposto, irmão. É muito bem claro o que é ser salvo, o que é estar num pacto da graça, qual que é essa aliança prometida, como que Deus administra agora. Ele gera isso em nós. Nós somos passivos nessa ação. Logo, não se existe crente que esteja ali e não tenha contato com a palavra, porque é isso, exatamente isso que ele efetua em nós. Aquele que iniciou a boa obra, opa, você nunca perguntou, que obra é essa que ele inicia? É isso aqui, ó. É isso aqui. Essa é a boa obra que ele inicia. Então logo todo crente tem disposição, vontades para com o seu Senhor. Tá? Você não precisa ficar pegando um crente e falar assim para a igreja, viu?
Um crente tem disposição para com o seu Senhor, tem vontades, porque a lei está aqui, ó, no coração. E um crente, ele tem compromisso em conhecer a palavra do seu Senhor. Essas duas coisas, você pode falar o que for, mas nunca você vai poder mudar. Essa é a característica do crente. Não outra. Amado, desde que Cristo entrou na minha vida, pergunta para minha esposa. Antes eu não queria ir para a igreja. Quando eu não era salvo, eu não queria ir para ela. Ela ia sozinha, tá? Ela casou comigo, ela ia sozinha para a igreja. Mas depois que eu me converti, pergunta para ela. Nunca ninguém mais. Nunca ninguém mais. Dificilmente, acho que dá para contar nesses dedos aqui, quando eu cheguei atrasado em um culto. Eu sabia do meu compromisso. Com quem? Com o homem? Porque eu comecei nas igrejas herege. Mas meu compromisso sempre foi para com o meu Deus. E assim é, não é só eu não, irmão. Não é só eu não. Isso é todo crente verdadeiro. Todo crente verdadeiro. Já pensou, Felipe? Tem que falar, você tem que ir para a igreja, Felipe. É um absurdo isso. É um absurdo. Você tem que ver se você é salvo. Ou você tem que ler a Bíblia. Precisa dizer isso para você? O Espírito Santo está te guiando no quê? Que Espírito Santo é esse aí? Olha qual é o pacto, irmãos. Não é eu que estou dizendo, não. Olha qual é o pacto. Olha como Deus prometeu a sua aliança. Olha como Cristo, o que Cristo veio concluir? O que ele veio efetuar é isso aqui, ó. Não é o que você acha, não. Não é falar em línguas, não é rodopiar. É isso aqui que é a obra do Espírito Santo. A aplicação do plano redentivo é essa. Não outra. Verso 17. E não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Veja, esse segundo versículo de Jeremias 31, o verso 34, difere consideravelmente pelas palavras usadas no Antigo Testamento. O autor ele faz algumas mudanças. Mas calma, antes de você falar que ele é Satanás, tá? Isso aqui são palavras inspiradas pelo próprio Espírito, tá bom? Tá bom? Então, amados, o significado permanece exatamente o mesmo. Esses dois versículos escolhidos da profecia de Jeremias acentuam a realização da expiação de Cristo. É isso que ele está acentuando aqui. Por que ele cita? Para acentuar a realização de Cristo, que é nos perdoar. É o que diz, e não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Então veja, ele compra um povo particularmente seu, dedicado ao quê? Opa, por quê? Qual que é o martúrio do Espírito Santo? Justamente mortificar essas obras do inferno, tá? Um povo particularmente seu. E qual que é a característica desse povo aqui? Ele é aperfeiçoado para sempre. Ele disse isso lá no verso 14. Não necessita mais de nenhum sacrifício. Deus não se lembra mais dos pecados deste povo. Porque ao olhar, e nós somos pecadores, só que quando nós cremos em Cristo, Ele olha para nós com o óculos, com a lente do sangue do Cordeiro. Amados, o sacrifício, o sangue de Cristo é tão especial, é tão poderoso, que pode nos transformar pecadores como eu e você, perversos, a ponto de Deus olhar para nós e conseguir se relacionar com nós. O sangue de Cristo é tão puro e tão perfeito que é capaz disso, irmão. Ao contrário do que você lê em Abacuque, que Deus vira o seu rosto para o pecado, irmãos, para os seus eleitos ele enxerga Cristo. Só que a obra continua, porque ele já falou, santificando. Não é porque você é pecador que você vai morrer pecador não, tá, irmão? Vai morrer, né? Mas a obra, ela vai sendo cada vez mais aperfeiçoada. É o já e ainda não. E as pessoas negam a Cristo. As pessoas amam estar sobre a ira de Deus. Porque qual que é o oposto desse verso 16 aqui? Do verso 17, perdão. Se ele fala que o povo eleito é removido, então, expiou, né? Não me lembrarei mais de seus pecados e suas iniquidades. O que acontece com quem não está nisso? Deus se lembra de tudo.
Deus se levantará no grande dia e cobrará cada dia vivido. Cada dia vivido. Você que está na igreja, a única coisa, a sua preocupação maior aqui nessa terra é verificar se você realmente está em Cristo. Porque imagine você passar na igreja, passar sendo um Judas a vida inteira, tomando o nome de Deus em vão, dando um falso testemunho, e ao mesmo tempo odiando a Deus com a sua vida. Como que Deus virá até você naquele dia? Cristo virá. Como? Como que você se portará diante dele? Eu respondo. Mateus capítulo 7. Leia o finalzinho. Leia o finalzinho. Porém, o povo eleito está aqui. Só que eu tenho que falar do contrário. É minha obrigação falar do contrário. Porque isso aqui é para o povo eleito. É para o povo que foi, lá no verso 14, que ele falou, que pagou o preço de uma vez por todas. Então, amados, diante do texto, existe uma diferença substancial no perdão estabelecido na antiga aliança, correto? E do perdão estabelecido na nova aliança. Ah, como eram esses homens do passado? Deus suportou eles. Deus exerceu paciência com o pecado dos eleitos do passado. Até quando? Até a vinda de Jesus Cristo. Porque quando ele morreu, até a pena deles foram realmente pagas, expiadas. De Abraão, de Davi, que eram pecadores também. Tá? No entanto, o profeta promete que sob o novo pacto não haveria lembrança dos pecados diante de Deus. Como se estivesse introduzindo algo novo e jamais ouvido. Desse fato, podemos concluir que os pecados são agora removidos de uma forma diferenciada daquela anterior. Perdão. A diferença está na palavra ou na fé. Não está na palavra ou na fé, perdão. Mas no preço real da remissão. A palavra era a mesma, inspirada pelo Espírito Santo, como eu mostrei para os irmãos. A fé era a mesma. A fé era em Cristo. O que mudava então para o povo da antiga aliança para nós? Justamente a substância, que é Cristo. Tá? E verso 18 e último. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Ou seja, uma obra definitiva. Para o cristão, visto que nunca conheceu o ritual de sacrifício de animais, essas palavras podem parecer, talvez sem importância, mas as pessoas de descendência judaica, imagine para elas estar ouvindo isso. Onde a remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Amados, o sacrifício de Cristo, e você precisa entender isso de uma vez por todas, é um sacrifício concluído, é um sacrifício final. Pois ele põe um fim em todos os sacrifícios pelo pecado, para os eleitos. O que o homem era incapaz de fazer por causa do seu pecado, da maldição da morte e da incapacidade de guardar a lei de Deus, e nós somos incapazes de guardar a lei de Deus por nós mesmos, somente pelo Espírito Santo, somente pela sua obra, somente pela graça, tá? E os méritos de Cristo. Ele pagou a pena, irmãos. Cristo pagou a pena. Removeu essa maldição. E ser crucificado era sinônimo do que, como dizem Gálatas? Ser maldito. O Antigo Testamento dizia isso, já apontando para Cristo. Ele se fez maldito no nosso lugar. Você era para ser crucificado. Eu e você. Era eu e você que era para ser pregado naquela cruz e receber a ira de Deus. E é isso que acontecerá com os ímpios. Os ímpios receberão aquela ira que Cristo recebeu. Vocês sabiam disso? Os ímpios, os nossos entes queridos que não conhecem a Cristo, eles receberão a ira de Deus. A ira que Cristo recebeu naquela cruz. Eles serão esmagados. O que Cristo passou no nosso lugar, aqueles que não creem em Cristo passarão. Ele não veio à toa, não. Ele não veio à toa. Tá? Eles serão esmagados. Eles serão destruídos por completo. Estarão apartados de Deus por uma eternidade.
sofrendo. Eu pretendo trazer mais para frente ensinos. Vai ter que ser numa EBD. Pregação é assim, do jeito que vocês estão vendo. Mas você precisa saber, à luz da Bíblia, o que é o inferno. Que é uma doutrina tão negligenciada hoje. As pessoas não sabem o que é o inferno. O que tem lá? O que os réprobos, os ímpios, passarão lá na eternidade? Você precisa ter noção disso. Tá? Para dar valor, você que já crê em Cristo, no que Cristo nos libertou. Do que Ele nos tirou. Da onde que Ele nos tirou. Como Paulo diz, né? A Alanis postou Efésios 2, né? É daquilo lá que Paulo fala. Ele cita a ira de Deus? Cita. É um perdão absoluto. Esse perdão consiste em Deus perdoar pecadores com base no sacrifício de Cristo e aceitar esses pecadores como filhos. Aceitar pecadores como filhos. Aceitar pessoas que odiavam Ele como filhos. Não te constrange isso? Toda vez que você pecar, você deveria pensar nisso. Que o sacrifício foi feito justamente para te livrar dessa escravidão. E não para você continuar pecando. Você deveria pensar 500.000 vezes. Afinal, essa é a obra, né? Do Espírito Santo, na consciência, né? Você deveria pensar 500.000 vezes antes de pecar. Porque Cristo te comprou. Ele já foi feito maldito. Não para que você fique envergonhando o nome dele. Isso é o contrário. Isso é os ímpios que fazem. Conclusão, irmãos. Nesses últimos versículos, a parte didática da carta do autor, o escritor resumiu os pensamentos e concluiu que os sacrifícios diários são inconsistentes com o sacerdócio de Cristo. Você precisa dar o dízimo para ser salvo. Você tem que estar na igreja para ser salvo. Vou repetir. O autor ele conclui seu pensamento dizendo que os sacrifícios diários, méritos, obras, são inconsistentes com o sacerdócio de Cristo. Só existe uma religião verdadeira, irmão. Esteja certo disso. Só existe uma religião verdadeira. E essa religião verdadeira é baseada na obra redentora de Jesus Cristo. Só isso. Não é calvinismo que salva. Não é fulano ou ciclano, igreja tal, igreja... É Cristo quem salva. É Ele. Tá? Qualquer outra artimanha é falácia do diabo. Não é dele. O autor destacou a Trindade também. Isso deve ser muito bem lembrado. Da maneira mais implícita do que explícita. O autor ensina que todas as três pessoas da Trindade estão envolvidas na obra de expiação. E Jesus ensinou isso, amados. Ensina também, inclusive, que esse perdão absoluto é base para o nosso perdão. Quando ele ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso. A qual ele acrescenta: pois se perdoardes aos homens que eles pecam contra ti, teu Pai Celestial te perdoará também. Estão lembrados disso? Na oração do Pai Nosso. Amados, o autor de Hebreus, guiado pelas palavras da profecia de Jeremias, ensina que Deus perdoa e esquece os pecados, atos ilegais do homem. A contraparte desta doutrina é que devemos não somente perdoar nosso próximo, que peca contra nós, mas depois de perdoá-lo, devemos esquecer o erro que ele cometeu. Nós também devemos viver pelo princípio do pecado perdoado é pecado esquecido. Você diz que perdoe, mas fica lembrando. Você não perdoa coisa nenhuma. A base do perdão é perdoar, assim como Cristo nos perdoou. O homem não tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja? O padrão é estabelecido, é Cristo. A base do perdão é como a dele. E Deus lembra dos pecados dos eleitos? Segundo o texto, não. Segundo a sua própria palavra, não. Aí você fala: eu te perdoo. Aí vira as costas: fulaninho, miserável. Você é esse tipo? Você não perdoou coisa nenhuma.
Tá? Então que a obra de Cristo ela seja verdade em nossas vidas. O pacto da graça, ele tem que ser vivido, irmãos. Não é teoria. Isso não é só doutrina solta no ar. É algo para ser vivido. E a marca dela é o que Jeremias diz. Gravar a lei nos nossos corações, na nossa mente. Ou seja, teremos uma vida diferente do povo aí fora. E principalmente, nossos pecados não são mais lembrados. São esquecidos por Deus. Nós temos que viver isso. Que Deus abençoe os irmãos. E continuemos nessa peleja, marchando, esperando o nosso Redentor. Amém? Deus te abençoe, vamos orar. Agradecer a Deus pelo culto. Graças a Deus consegui pregar. Vamos orar.